Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos apresentar então sobre o experimento que nós pegamos, que é Operação Clímax da Meia-Noite. Esse experimento, ele consistiu em aplicar LCD para controlar a mente das pessoas. Então, na década de 50, a CIA, em direção de Allen Dulles, eles desenvolveram um projeto que foi chamado de Operação Clímax da Meia-Noite, e eles queriam explorar a mente das pessoas e fazer com que o LSD, que fosse aplicado nos homens, pudesse revelar informações secretas, informações que estavam guardadas. Essa operação fez parte do projeto MK-Ultra, que é uma condução de experimentos destinada a desenvolver técnicas de controle da mente. Durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos eles ficaram responsáveis por fundar um programa chamado Drogas da Verdade e descobrindo substâncias que fariam os indivíduos revelar os segredos, as coisas que estavam escondidas. Então, eles montaram um experimento, o George White, Hunter White, foi responsável, ele era oficial de divisão de narcóticos, e ele fazia pesquisas relacionadas a drogas para o governo. Então, o experimento ele foi realizado em São Francisco, nos Estados Unidos, e eles conduziram lá vários experimentos envolvendo drogas, envolvendo sexo, e a gente vai continuar falando então sobre como foi esse experimento. O objetivo desse experimento era descobrir se o LSD associado ao sexo poderia ser empregado para conduzir os homens a revelarem informações confidenciais. Esse era o desejo do governo dos Estados Unidos. Então foi criado esse bordel da mente. O experimento pode também ser chamado de bordel da mente, porque esses locais foram abertos pelo White, né? E eles tinham uma aparência de bordel. Então, as pessoas iam, eram atraídas, e nesse bordel, então, nesse local imitando um bordel, tinham espelhos que eram bidirecionais. Então, só quem estava do outro lado, no caso os agentes, os que estavam fazendo o experimento, conseguiam enxergar quem estava lá dentro. Mas quem estava sendo observado não tinha noção disso. E lá dentro tinha gravuras e fotos eróticas de dançarinas, mulheres nuas, enfim. E foram contratadas, então, prostitutas que atraíam os clientes para os bordéis e elas drogavam eles com LSD sem que eles tivessem noção disso. O experimento, então, ele utilizou essas prostitutas para atrair os homens pobres que passavam a noite ali, que passavam as noites em bares. A CIA chamava como o bloco. E além do LSD, foi servido bebida alcoólica, maconha, tudo que pudesse fazer com que as vítimas falassem e não tivessem consciência de si. Então, além das drogas, foi associada o sexo juntamente a isso, para que se obtesse a maior quantidade de informações possíveis. O foco deles era apenas, o foco dos homens que participavam, de acordo com a CIA, era apenas as necessidades hormonais. Eles não estavam preocupados com a carreira deles, eles não estavam raciocinando bem. Na sala dos bordéis, atrás dos espelhos, os agentes observavam as prostitutas drogarem, então, quem estava participando inconscientemente do experimento com LSD. Então, por último, eu vou falar quais são os efeitos do LSD. O LSD é uma droga alucinógena que pode gerar euforia, êxtase e choros. Ela deixou os participantes então muito alterados, eles riam muito, choravam, falavam sem parar, viam objetos crescendo, cores mais fortes, enfim, realmente tendo alucinações, tendo sentimentos ruins e não sabiam explicar o que estavam sentindo. A droga fazia até perder o sentido de realidade. Eles não sabiam o que estava acontecendo, eles não tinham noção, não foram comunicados, não sabiam nem que haviam sido drogados e muito menos que eram cobaias de um experimento. O programa de controle mental teve uma grande expansão. Entre os anos de 1953 e 1973, ele desenvolveu mais de 150 experimentos em seres humanos, utilizando drogas alucinógenas, inclusive LSD, terapia de eletrochoque e paralisia.
É bom lembrar que a maioria das pessoas foram submetidas aos estudos sem o seu consentimento, já que elas não sabiam do que estavam participando. Elas foram atraídas ou, na verdade, elas foram sequestradas sutilmente. A cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, tornou-se o berço desse experimento e de muitos outros tipos de drogas também. Como resultados aí do experimento, nós descobrimos uma vulnerabilidade emocional muito forte nesses homens. Como acontecia isso? O período após a relação sexual era considerado o mais eficaz. Assim, astuta como ela era, solicitou que as mulheres fizessem um serviço sexual extra, ficando mais algumas horas ali com eles, e isso os tornava emocionalmente mais vulneráveis. Quanto ao sexo, os agentes descobriram que os homens estavam mais focados em suas necessidades hormonais do que em outra coisa, como já foi dito anteriormente. O LCD, por sua vez, deixava as cobaias bastante alteradas. Riam muito, risos, choros, aflição, medos, viam cores mais fortes. As mulheres que trabalhavam na operação eram pagas em cheats, um dinheiro simbólico que elas poderiam usar para obter favores judiciais. E como foram gastos o dinheiro desse projeto? Nesses relatórios não indicava a maneira exata pela qual os fundos foram gastos. Por quê? Porque era um esquema financeiro perigoso, cheio de riscos para os indivíduos e por isso não se exigia aí recibo de pagamento. Nesses relatórios oficiais da época também eles não tinham assim uma linguagem vaga e burocrática acerca dos encontros promovidos entre as mulheres e as cobaias. Estava escrito em um desses documentos: certos indivíduos, as garotas de programa, administrariam secretamente este material, as drogas, às outras pessoas, os homens desconhecidos, de acordo com as instruções que eram dadas aí pelo coordenador White. O experimento foi considerado um sucesso, por isso abriram outra locação e cientistas do MK Ultra passaram a testar ali qualquer droga que tivesse receio de testar. Além do LCD, foram testados aí experimentos secretos de doping e outros experimentos, sendo todos aí supervisionados pelo agente White. A operação foi encerrada em 1965, pois os experimentos foram descobertos pelo inspetor-geral da CIA. Como essa agência ela destruiu a maioria dos arquivos do projeto MK Ultra, é impossível identificar a extensão dos danos causados na vida e na mente das pessoas que foram ilegalmente submetidas às obscuras pesquisas. Em 1970, criou o projeto Stargate para controle de mentes, que só serviu para gastar milhares de dólares em uma busca igualmente sem fundamento. Em nossa avaliação, o experimento Clímax da Meia-Noite se mostrou antiético. Por quê? Por ele realizar um experimento sem o consentimento dos indivíduos, os quais não tinham ideia de que estavam sendo usados como cobaias ou sendo testados. Essas pessoas foram drogadas e tiveram seus comportamentos observados, tendo sido tratadas como meros ratos de laboratórios. Foi bem difícil de acharmos, então, uma pesquisa ética para o nosso experimento, porém, pesquisando, nós encontramos uma erva, o rapé, que ele é composto de outras ervas, cascas de árvore e outras plantas tradicionais, tem substâncias psicoativas e ela causa relaxamento, êxtase, é utilizada, legalmente e ele deixa a mente mais suscetível a falar o que está no interior. Então, o objetivo é ver se o rapé é capaz de conduzir a mente das pessoas a revelarem verdades, controlar suas mentes, assim como era o objetivo da pesquisa, do experimento do clímax da meia-noite. Então, esse uso pode fazer a pessoa falar, ficar mais vulnerável, suscetível a falar. Então, nós fizemos aqui uma ideia de pesquisa que poderia ser feita, uma testagem com 8 participantes, divididos em 2 grupos. No primeiro grupo, 4 deles fariam um uso, que poderia ser feito, então, em uma comunidade indígena, que é local de foco de uso dessa erva. Então, o pajé faria o processo de dar a substância para os participantes com o consentimento deles, com um termo assinado de livre esclarecido
por estarem participando de um experimento. E eles usariam, então, sob efeito, seriam questionados para ver se estão mais sugestionáveis, falando coisas mais profundas, mais verdades que não falavam antes. Talvez poderia ser realizado com pessoas condenadas por crimes. Não sei quem seria mais ideal, né? Porém, isso seria interessante para ver se a pessoa passa a falar mais verdades, a ser mais suscetível a falar, talvez, as coisas que fez. E dentre esses 4 que fariam uso, os outros 4, eles usariam uma falsa, assim, que não tem os componentes reais do rapé, como se fosse um placebo, né? Para ver se eles teriam o mesmo efeito de quem usou realmente o rapé. E o resultado, então, que a gente espera com isso é que a pessoa fique mais suscetível à fala, que ela fale mais, que ela conte, então, o cérebro mais vulnerável a falar sobre verdades e verdades escondidas, confidenciais. Aqui estão nossas referências, espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho e aproveitado do nosso experimento. Boa tarde e obrigada.